Bom dia, nós vamos começar o nosso encontro. O tema da nossa ministração de hoje é Não seja soberbo, reconheça Elohim, aprenda a honrar e reconheça a sua aliança com Elohim. Todos os temas eles são convergentes, então vocês vão ver que eles vão começar e vão terminar com a entrada do outro tema. O primeiro texto nosso hoje está lá em Provérbios 3, do 6 ao 8, e depois a gente vai passar para 1 Coríntios 3,18, que dizem assim: Provérbios 3, 6 a 8. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, e isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. 1 Coríntios 3,18 diz assim: Ninguém se iluda, se qualquer pessoa entre vós se considera sábia de acordo com os padrões deste tempo, então é melhor tornar-se insensata para alcançar a sabedoria. Geralmente a gente pensa num ser humano soberbo muito fora da nossa característica de realidade. Então, para que vocês consigam entender o que é soberba, eu peguei uma definição aqui segundo o Google e ela diz assim: soberba é o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, levando a manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum em fatos ou variáveis reais. E o que é um indivíduo soberbo? O indivíduo soberbo é aquele que se considera altivo, que ele é orgulhoso, que ele é dominado pela arrogância. E a altivez ela é uma altura, uma elevação, uma superioridade. Você precisa entender que o soberbo ele se julga melhor, mais esperto, mais inteligente, ou tão esperto e tão inteligente quanto a outra pessoa, mesmo que ele não tenha a mesma vivência ou a mesma experiência que a pessoa em questão da qual ela está sendo falada. Ele tem, na realidade, um sentimento, uma percepção irreal das coisas que leva ele a não dar ouvidos e a não considerar o que os outros lhe dizem, simplesmente porque ele se acha superior ou porque ele se considera igual àquela outra pessoa. Então a gente consegue concluir que o soberbo ele é alguém que se considera mais alto, mais elevado, mais inteligente, mais capaz, mais esperto do que todos os outros. E isso é irreal, porque ele não tem nem a mesma vivência, nem o mesmo entendimento e nem a mesma experiência do que o outro. Então, quando Provérbios e 1 Coríntios eles falam pra gente que a gente não seja sábio ao nosso próprio entendimento, ele está dizendo para nós não sermos soberbos, para a gente não acreditar que a gente sabe mais do que Deus, para a gente não ficar achando que quando Elohim nos fala, a gente pode fazer da mesma maneira que a gente pretende ou que a gente acha que é melhor. Porque a gente não é mais esperto e mais inteligente do que Elohim. Só que dentro desse contexto, para você raciocinar, isso fica muito fácil. Então, óbvio, eu não sei mais do que Deus. Só que vocês estão todos inseridos em um mundo e o mundo ele é soberbo. O mundo te ensina todos os dias a viver em soberba. Ele fala para você que você já é naturalmente mais inteligente do que a geração anterior, mesmo quando você não tem a experiência que a geração anterior tem. Mesmo quando você não viveu aquilo que ela viveu, você ainda é ensinado que você é mais esperto, mais inteligente e mais avançado do que a geração anterior, simplesmente porque você se auto-intitulou assim. O que acontece com a gente quando nós estamos inseridos nessa cultura de mundo? A gente não enxerga a soberba da forma como ela é. Nós temos dentro da nossa cabeça essa ideia: soberba é alguém arrogante, soberba é alguém altivo, soberba é alguém que se considera melhor ou maior do que o outro, sem ter essa experiência ou sem ter este lugar. E aí acontece que a soberba, por ela ser vivida de uma forma cultural, por ela ser vivida de uma forma cotidiana, por ela estar aí todo santo dia, ela não se torna aquela pedra grande que você espera que ela seja na sua vivência. Ela se torna uma pedra pequena. Ela fica escondida aos olhos, porque ela é cultural. E você, sem perceber, acaba tropeçando nisso.
Uma forma visível de vocês repararem é só vocês avaliarem esse contexto geracional. O que acontece com as gerações? Você vai ver uma filha conversando com a mãe, um pai conversando com o seu filho, e você vai enxergar nessa criança, nesse adolescente, uma postura de arrogância. A minha mãe não sabe de nada. O meu pai está ultrapassado, o meu pai não sabe de nada. Tá lá conversando com o avô e meu avô é velho, na época dele isso até podia acontecer, agora isso não acontece mais. Mas o conselho em questão que aquele da geração anterior está te dando é uma coisa fundamentada na experiência e na vivência dele, é algo que ele passou e que esse ali ele ignora só porque ele se considera mais inteligente. É alguém em desenvolvimento que não teve aquela experiência, que não teve aquela sabedoria, que não passou para aquele momento. E ele não está apto para discernir e não está discernindo adequadamente as coisas. Então ele vai lá e ele descarta o que o outro ser humano, mais experiente, mais preparado, que já passou por aquilo ali, está falando, só porque ele considera que aquela pessoa não sabe de nada. Completamente fora da realidade. E você vê muito isso dentro do mundo. Agora eu quero que vocês imaginem que vocês cresceram dentro dessa dinâmica, porque vocês cresceram dentro dela. Era comum, provavelmente na época de colégio, todo mundo olhar para o coleguinha de classe, ver o colega falando um negócio tipo isso aí. Meu pai não me entende, meu pai não sabe de nada, minha mãe não sabe de nada. Quando na realidade o conselho que aquele estava dando era real. Podia não ser a melhor forma de expressar? Podia, mas essa pessoa também não consegue colher aquilo que o outro está expressando, porque ela já tem a postura de descarte. Ela já descarta automaticamente aquilo que o outro, que passou por aquilo, está falando por causa da soberba. E vocês absorveram essa cultura desde a época que vocês viviam no mundo. Vocês absorveram isso desde o passado, vocês cresceram inseridos dentro dessa cultura. Vocês passaram acreditando que os mais velhos não sabiam de nada, e o fato de vocês serem mais atuais tornava vocês mais espertos, mais inteligentes, mais avançados e mais capazes do que todos os outros. Então você até ouvia aquele seu amigo, aquele seu colega, mas no final ele também não tinha tanto peso assim, porque você ainda era mais capaz do que tudo. Você observa também na sociedade que algumas pessoas elas têm um falso senso de humildade também. Elas ouvem as coisas, não, com certeza, os mais velhos eles são mais sábios. Elohim com certeza, e vocês vão ver isso na religião, principalmente em comportamentos religiosos. Deus é mais. O Senhor sabe de todas as coisas. É isso aí. Não, porque Deus falou, tá falado e é desse jeito. Aí ele recebe uma instrução de Elohim, ele recebe uma instrução de Deus. Ele recebe uma instrução de alguém que é mais preparado, mais capaz do que ele. Ele ouve tudo aquilo ali e no final ele ainda decide fazer do jeito dele. Ele só empresta os ouvidos. E muitas vezes a gente acaba tendo esse mesmo comportamento. Nós ouvimos tudo aquilo que a pessoa quer falar com a gente, mas sem nenhuma abertura de coração. Aí empresta o ouvido para ele, escuta aquilo que ele tem para dizer e vai lá e faz do seu jeito. Ou vai lá e faz 50% do jeito que a pessoa falou. E os outros 50% você acha que você consegue fazer do seu jeitinho e encaixar a sua mãe ali. E daí o resultado aparece. E qual é o resultado que tem? Não dá certo. Não dá certo porque você fez metade das coisas baseado na sua opinião e metade das coisas baseado do jeito correto. Ou metade das coisas baseadas na sua perspectiva, na sua soberba, sem observar todo o contexto, e ali você acaba cometendo um equívoco, você acaba cometendo um erro e o resultado ele se torna ineficaz. Então, é importante que a gente entenda que às vezes a gente não vai tropeçar nessas coisas porque elas são imensas, elas são culturais do mundo. Você avalia o comportamento das pessoas no mundo, você avalia o seu comportamento parecido com elas. E estas pessoas, elas são soberbas. Você absorve isso por osmose, por influência, por convivência. Você acaba absorvendo esse comportamento soberbo e não percebe que isso é errado. Você não percebe que isso é ruim. E aí você aplica isso no seu cotidiano e não se toca. Aquilo ali é uma raiz de soberba que você absorveu.
Aquilo ali é uma raiz de soberba que você desenvolveu. Aquilo ali é uma raiz de soberba que você está trazendo para dentro do seu relacionamento com Deus. E o fato de você não enxergar a pessoa adequadamente e corretamente faz com que você não as ouça. Com relação a essa questão, da soberba de não ouvir, de não escutar, de não prestar atenção e de não ouvir conselhos, eu abri um parênteses aqui que eu queria que vocês entendessem. Eu vou falar isso baseado lá em Isaías 44, versículo 23, mas também vou citar a questão de Moisés. Tem uma passagem em Gênesis, aonde, não sei se acho que é Êxodo na realidade, tá errado, é Êxodo, que Moisés dá um conselho a Elohim, Moisés expressa a sua opinião, ele diz, e você vê Elohim, que é o criador de todas as coisas, que criou desde o primeiro grão de areia, o primeiro ser humaninho, a tudo que existe, ouvindo o conselho de alguém, que é um contraste com aquilo que você percebe nas pessoas que não são criadoras de nada, que não tem toda aquela perspectiva, que não tem todo o entendimento. E mesmo assim, se julgam no direito não, na sabedoria de ignorar conselhos daqueles que são mais capazes do que elas. E eu não estou dizendo aqui que a gente não tem capacidade de aprendizado, mas o que eu estou dizendo é que uma pessoa que aprendeu há 10 anos atrás e continua no exercício tem muito mais potencial de resolver um problema do que a gente que chegou agora. Então, esse reconhecimento, ele é importante. E sou eu que confirmo a palavra proclamada pelo meu servo e cumpro a profecia dos meus mensageiros. E digo a Jerusalém, ela será habitada, sobre as cidades de Judá, elas serão confundidas. E quanto às suas ruínas, eu mesmo as restaurarei. Isaías 44, 26 fala a respeito de Elohim cumprindo a palavra dos seus servos, ou seja, cumprindo o conselho deles também. Mostra que o Senhor escuta e tem ali os seus conselheiros e ele ouve aquilo que os seus conselheiros dizem. Ele não ignora aquilo que está sendo dito para ele. Ele no final ainda vai ter a palavra dele, ele vai ponderar a respeito do justo, vai ponderar a respeito daquilo que é correto, vai procurar entender tudo, mas no final a palavra ainda é dele. E quando ele vê justiça no seu servo, ele cumpre o conselho, ele não ignora. Com certeza, você já deve ter tido a experiência de ouvir uma orientação vinda do seu pai ou da sua mãe, ou de alguém que te discipule, e você ignorou isso. E por que você ignorou? Porque você se considerou mais sábio, mais inteligente, mais apto do que aquele que estava te direcionando. E isso acontece com o Elohim o tempo todo. A ignorância das direções, o meio aprendizado, a meia execução, tudo isso ocorre por quê? Porque acaba se julgando mais sábio, mais esperto e mais inteligente do que Elohim. E isso eu ainda estou dando o exemplo só de Elohim, até porque o foco principal é que a gente ouça e cumpra a palavra do Senhor na nossa vida. Ouça e cumpra a palavra dos nossos reis na nossa vida. Então, para que a gente consiga ouvi-los adequadamente, para que a gente consiga prestar atenção neles de forma adequada, nós precisamos sair de dentro disso de que eu posso saber mais do que eles, sair de dentro disso de que eu posso ser mais do que eles e não se considerar mais sábio do que o cara que criou e fundamentou todas as coisas. Existem vários níveis de soberba e nem sempre eles ficam visíveis. Às vezes a soberba se manifesta em muitas áreas da sua vida. Família, trabalho, etc. Ou às vezes ela se manifesta apenas em uma área. Mas independente disso, o resultado final sempre aparece. Sempre há uma quebra ou uma meia execução, um resultado insatisfatório. E por quê? Porque você fez as coisas baseadas no seu próprio conhecimento. Porque você se achou mais esperto. Porque você foi soberbo. E caso você tenha dúvidas sobre a questão da soberba, faça um teste consigo. Veja como é que você reage diante de uma direção, diante de um mandamento, ou como você reagiu diante de direções e mandamentos no passado. Se você não se sair muito bem, você sabe. Você tem uma raiz de soberba. Então você avalie e procure entender o que te leva a isso. Porque as raízes da soberba, elas podem ser várias. Então você precisa analisar adequadamente. Qual é a raiz? Por que ela se manifesta no seu coração? Ela pode ser por causa de um trauma com autoridades, então você teve muita gente que tentou governar a sua vida e muita gente que não deu certo.
muitas pessoas que abusaram, que foram ruins, que foram péssimos líderes, que feriram você. Ou você também pode ter, por exemplo, uma raiz de autoestima, baixa autoestima. Se você se considera inferior a qualquer pessoa que você olhe e pense assim, tá tentando mandar em mim, você por orgulho vai se opor a ela. Por causa de orgulho você não vai mandar em mim. Mas isso é por quê? Por causa de um sentimento de rato. Se sente um ratinho, se sente fragilizado, se sente pequeno. E então, quando a pessoa vai lá tentar te orientar, ao invés de você entender a posição e o desejo do coração de Deus a respeito da sua vida, ao invés de você entender que aquilo ali é uma manifestação de amor, a sua baixa autoestima ela é ataque, você fala, você não vai mandar em mim. Só que não é, o propósito não é mandar em você, o propósito é cuidar de você. As leis elas existem para que tudo seja preservado, cada coisa no seu devido lugar, desde Elohim até o menor animal que existe, até a menor planta, até a menor folha. Todas as leis, tudo aquilo que é determinado, nunca foi numa questão de opressão, sempre foi numa questão de cuidado. Sempre foi um desejo de Elohim trazer para as pessoas o melhor bem-estar. E isso é porque eles são reis. Eles não são opressores e nem ditadores. Isso aí é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouco mais para frente. Para que a soberba na sua vida ela comece a quebrar, você precisa entender que aquele que está diante de você, você precisa reconhecer quem ele é, qual é o caráter dele e o que ele ou ela sabe mais do que você. Você precisa reconhecer essa pessoa e depois que você reconhecer essa pessoa, você precisa aceitar e colocá-los no devido lugar. No caso de Elohim, você precisa aceitar que eles são santos e que, de fato, eles são quem eles dizem que são. E que são eles também, que fundamentaram tudo isso aqui. Então, eles têm, por causa disso também, muito mais experiência do que você. E que essa experiência é suficiente para guiar você aonde eles estão guiando você. Então, tipo assim, eu tenho que aceitar, sim, Deus é o cara, sim, Elohim é quem sabe mais do que eu. Mas se você nunca parou para pensar, tá, Elohim sabe mais do que eu, verdade? A gente já está partindo de um princípio de verdade, isso é real. Mas por que Elohim sabe mais do que eu? Fundamentou todas as coisas, então tudo que foi estabelecido com base na experiência e no desejo deles. Eles sabem o que eles fizeram. Existem há mais tempo que todo mundo. Então isso significa que todos os erros e todos os acertos também foram vistos por eles. Isso os torna completamente capazes. Tem o caráter deles, então eles não estão fazendo isso para oprimir, para julgar, para condenar ou para mostrar quão inferior você é. Mas estão fazendo isso por um propósito também dentro do caráter deles ser assim. É da personalidade deles cuidar e proteger daqueles que eles amam. Só que se você só vai no genérico de olhar para Deus e entender, não, Deus é o rei, então eu vou confiar nele. A sua alma, por causa da falta de informação, vai até executar isso um pouquinho, mas não vai executar sempre. Porque você tem um raso entendimento a respeito disso, porque você tem uma rasa compreensão a respeito de Elohim. Por isso, conheçam o vosso Deus, conheçam os vossos reis, conheçam, saibam quem eles são, reconheçam eles, para que na hora que vocês tiverem que se mover, você não fique em dúvida se você se move ou não, porque a sua alma tem uma fraca informação e convicção a respeito de quem é que está te direcionando isso. Para você confiar em alguém, você precisa reconhecer essa pessoa. Então, o fulano ali está te mandando fazer tal coisa de tal jeito. Você vai olhar para a cara dele. Se você não souber que ele é um mestre naquela área, você não vai fazer. Você vai olhar para a cara dele. Se você não souber que ele é alguém que não te diria isso, sem que ele tivesse experiência, você não vai fazer. Você não vai simplesmente executar aquilo só porque alguém mandou você fazer aquele negócio sem que você entenda quem é a pessoa em questão que está fazendo isso. A pessoa em questão, você precisa reconhecê-la. A pessoa em questão, você precisa saber quem é. Se você não souber, você não vai executar. E se você executar, você ainda vai executar 50-50. Metade do jeito dele e a metade do outro seu, porque você não tem certeza se o negócio vai dar certo ou não. Leiam comigo Salmos 95, do versículo 3 ao 10. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes.
lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Apesar de saberem que Elohim era o rei acima de todos os deuses, apesar de entenderem que eles tinham feito todas as coisas e que tudo era deles, apesar de eles terem sido chamados para adorar, ou seja, para reconhecer, mesmo assim, eles ainda endureceram o coração. O povo era soberbo. A soberba, ela mata muitas coisas. Ela mata o seu crescimento e o seu relacionamento com qualquer pessoa que seja alvo dela. Ela te faz pecador e faz com que você viva desalinhado com a justiça. Pois, por causa da soberba, você só vai agir com justiça quando a justiça que te for apresentada, ela for cômoda. Quando for do seu interesse e for confortável para você, então você vai ouvir aquilo que Elohim está dizendo. Mas no momento em que aquilo que Elohim te disser for discordante do seu desejo, então você vai ir para o outro lado. A sua obediência, ela vai acabar sendo baseada em... A sua obediência e submissão, elas vão ser baseadas em conveniência. Quando for confortável ou conveniente, você vai obedecer. Quando não for confortável e obediente, você vai vacilar. Tem aquela questão da obediência por medo também. Eu vou obedecer você porque você pode me matar. Eu vou obedecer você porque sabe como é que é, né? Você tem poder para me condenar no inferno, então eu vou te obedecer por causa disso. Tem aquela questão de que eu não vou discutir contigo, eu não vou te questionar, eu vou te obedecer, porque eu não quero desgostar você, para você depois não vir atrás de mim e me botar no inferno com todo o seu poder. Jó era um cara que vivia mais ou menos desse jeito. E aí acontece que ou você obedece pelos motivos errados e faz a coisa certa, que daqui a pouco já vai desviar, porque você está fazendo sem entender. Ou você vai ter aquela meia obediência também. Você vai fazer 50% do jeito da pessoa e 50% do seu jeito. E de qualquer jeito, isso ainda vai te levar a quebrar um princípio do reino, que é a honra. Provérbios 11:2 fala assim: e vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Vocês podem entender humildade não como aquilo que o mundo fala, de que você vai ficar se chicoteando o tempo todo e dizendo para Deus quão desgraçado você é. Você não vai fazer isso, você vai entender qual é o seu lugar. Não é errado que você reconheça que você é uma criatura. Não é errado que você reconheça que eles são Deus e que eles são reis. Eles têm aquele lugar dele mesmo. É errado você ficar se tirando do seu lugar o tempo todo para se colocar ou numa posição maior ou numa posição menor. Humildade não é você ficar se desviando do seu caminho. Humildade não é você ficar se desviando do seu lugar. E depois ficar, Senhor, porque sou extremamente pecador, sou um verme miserável, eu sei que eu não faço nada direito, Pai, mas tem de piedade de mim, tem de misericórdia. Quantos religiosos vocês já não ouviram falando isso? Quantas vezes essas pessoas elas não ficam o tempo todo ali se chinelando, se chicoteando, se inferiorizando e também sendo soberbos para se tirarem do lugar deles e se colocarem numa posição inferior àquela que Elohim os colocou. Isso também é soberba e isso também leva à desonra. Humildade é você estar exatamente no lugar onde você tem que estar. Então, quando o seu lugar for um lugar de destaque, aceite isso. No momento que o seu lugar for um lugar onde você não precisa ter tanto destaque, o destaque é do outro, aceita isso também. Porque cada um tem o seu devido lugar, cada um tem o seu devido local de operação e de destaque.
Não é que você vai ficar para o resto da vida sendo humilhado, inferiorizado e nunca vai ganhar o seu destaque. Isso também não seria justo. Mas significa que você precisa estar com os humildes. E o humilde é reconhecer quem você é e o lugar que você ocupa. E a honra, vocês conhecem o que significa honra? Você consegue entender honra como qualquer ação, cuidado ou tratamento dado que visa apreciar, preservar, reconhecer e destacar a importância ou a relevância do outro. Ou seja, honra é quando o outro é tratado pelo seu valor devido. A honra, ela deve ser aplicada dentro dessas 3 esferas: pela existência, pela posição e pelas ações. Ou seja, Elohim, eles devem ser honrados por quem eles são, pela posição que eles ocupam e por suas obras ou contribuições. Mas perceba aqui que se você tiver um olhar religioso sobre essa afirmação, você vai tratar a posição de Elohim e quem Elohim é pela mesma coisa. Então, tipo assim, quem é Elohim? Ah, ele é o Senhor dos Senhores. Não, isso é uma posição. Quem é Elohim? Ah, ele é o Rei de Reis. Não, isso também é uma posição. Aí você levanta assim, tá, e você sabe quem é Elohim? Levanta aquele carinha com a Bíblia na mão e fala assim, Elohim é Deus misericordioso. Verdade? Tá, e qual é a cor que Elohim prefere? Quais são as preferências deles de verdade? Qual é a cor, qual é o gosto, o que ele acha correto, o que ele acha errado? Você entende por que ele acha errado aquilo que ele acha errado? Você conhece o caráter dessa pessoa? Ou você está se fundamentando no entendimento daquilo que está escrito? Você leu a biografia do cara e agora você acha que conhece ele? Você só conhece o que está escrito, você não sabe quem eles são. Então, para você conseguir honrar a Elohim por quem eles são, você precisa conhecê-los de forma íntima. Você precisa saber quais são as preferências, quais são os desejos, o que ele estava pensando quando ele fez aquilo. Você vai conseguir saber porque você conhece aquele indivíduo. Se eu pegar, por exemplo, a Sora e disser assim, Sora, quem é a Sora? Ah, a Sora é uma mãe excelente. Não. O que torna a Sora uma mãe excelente é a personalidade dela. São as escolhas que ela fez, são as coisas que ela decidiu tratar como importantes e relevantes e aquelas que ela decidiu que não seriam. O que torna a Soraya uma mãe excelente é porque ela escolheu o caminho para se tornar uma mãe excelente. E isso vem de quem ela é e não da posição que ela ocupa. A Sora é uma mãe excelente, a Mana é uma mãe excelente, mas elas são excelentes por causa da personalidade, por quem elas decidiram ser. Se Elohim hoje é um Deus excelente e misericordioso, é fundamentado em quem eles são. É fundamentado na perspectiva que eles escolheram viver. É fundamentado, na verdade que eles escolheram viver. Naquilo que eles entenderam que era bom, perfeito e agradável. Do jeito que eles entenderam que era o correto que eles fossem. Se você nunca entender a personalidade da pessoa, você nunca vai confiar nela. Você tem isso com qualquer um que você acha que tem um caráter duvidoso, você não confia na pessoa. Se você não conhece direito qualquer ser humano, você não vai confiar nele. Por quê? Porque você não sabe quem ele é. Isso também funciona com Deus. Se a gente ficar lendo a biografia deles o tempo todo e nunca tiver uma convivência com eles, não vai confiar neles. Você vai ter a opinião que os outros dizem, isso vai ser suficiente para tomar algumas atitudes, para tomar algumas ações, mas nunca vai ser o suficiente para você entregar a sua vida na mão deles. Você nunca vai se entregar enquanto o seu entendimento sobre aquela pessoa for raso e superficial. Porque para você conhecê-lo, a opinião dos outros pode bastar. Mas para você viver com ele e ter um relacionamento de verdade, vocês precisam se conhecer. Conheçam quem Elohim é, de fato, por quem eles são, para que vocês consigam honrá-los adequadamente, para que vocês consigam ter um relacionamento adequado. Depois, você vai honrar eles pela posição que eles ocupam. Eles são os reis, os criadores de tudo. O fato deles serem os reis foi porque eles criaram tudo, porque tudo começou a partir deles. E eles são honrados por causa disso. E também pelas obras ou contribuições. E sinceramente, se a gente for falar para uma questão de obra e contribuição, nós devemos ter ali uma eternidade de boas contribuições. Então, por uma questão de obras, eu acredito que todo mundo pode honrar Deus pra caramba aqui. Minha vida, eu fui curado por causa de Deus. Meu casamento foi restaurado por causa de Deus. A minha vida se tornou melhor por causa de Deus. O meu caráter foi aperfeiçoado e hoje eu me tornei uma boa pessoa por causa de Deus. Eu acho que por questão de obras era aquela parte mais fácil que você consegue se tocar, que você tem que honrar Deus de forma devida. Porque se você olhar para o seu passado, comparar com a sua vida atual,
Toda a melhoria que teve foi porque Deus começou a encaminhar você por um caminho correto. Então reconheça isso. E o justo, que é o seu conterrâneo, o seu irmão de terra, o seu outro sionita, você vai honrar da mesma maneira. Um justo, ele também tem que ser honrado por quem ele é, pela posição que ele ocupa e por suas obras e contribuições. E aí você vê dois aspectos. O primeiro aspecto, você honra o seu irmão dessa mesma maneira. Então você vai entender que você tem que honrar os seus dessa forma, você tem que reconhecer quem eles são e vai honrá-los por quem eles são. Você tem que reconhecê-los pela posição e você vai honrá-los pela sua posição. E você tem que reconhecer as obras e as contribuições dele. E você também vai honrar o seu semelhante por isso. E a outra mão disso é que você tem que ser honrado dessa mesma maneira. Então, se você viver aceitando desonra, o que vai acontecer é que você vai achar que você pode tratar o outro com desonra também. Que é a forma como você vive. Se você viver exigindo mais, você vai acabar desequilibrado, desonrando o outro também. Por isso, honrem-se uns aos outros adequadamente, de forma justa. Nem aceitem uma vida de desonra para que você também não trate o seu próximo como desonra, porque é injusto com você e é injusto com o outro, certo? Tenham a medida exata, o equilíbrio perfeito sobre isso. E essa é a nossa cultura de honra, e é este ponto que eu gostaria também de trazer para vocês. Como a soberba, ela faz com que você se considere mais alto e mais sábio, num lugar mais alto do que aqueles que de fato deviam estar lá. Quando você age com altivez, com soberba, você acaba desonrando essas pessoas, aquelas que tinham que estar lá. E isso pode acontecer em alguns momentos ou todos os dias. Entenda, não é que você não seja sábio e não mereça um lugar de destaque. Você tem ou vai ter o seu. Então, por isso, você precisa respeitar o lugar do outro. Da mesma maneira como você também merece que respeitem o seu. O reino, ele tem a cultura de honra. Nós vivemos dentro de uma cultura de honra. Então, quando você tira aquela pessoa, e principalmente Elohim, do lugar deles no seu coração, esse lugar que você sabe que é mais alto que o seu, seja por uma posição no reino ou por uma experiência de vida ou ofício, então você está desonrando essa pessoa. E isso também é pecado e iniquidade. Romanos 13, versículo 7 diz assim: pagai a todos com o que lhe é devido. Com o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Isso significa que você não confere a honra só quando você se sente confortável, mas ela é aplicada todas as vezes em que aquele ali em questão merecer ser honrado. Por ser Elohim, verdade, você vai honrá-los, mas você também vai honrar as outras pessoas por serem seu pai, sua mãe, seu irmão, seu discipulador, seu conselheiro, seu tio, sua tia, todo aquele a qual a honra é devida. Pensem comigo assim, o nosso reino, ele é um reino que tem um princípio de honra, onde nós honramos todos da forma devida, homem, mulher, anjo, anja ou reis, não importa. Cada um tem a sua posição de honra, tanto por serem quem são, pelo lugar que eles ocupam ou pela contribuição de vida, certo? E aqui um parênteses também, a honra, ela não cabe ao insensato, como está lá em Provérbios 26, 1. A gente presta honra só para os justos. A gente não honra os iníquos, os ímpios, os mundanos, a gente não honra. A eles a gente trata com respeito. Nós respeitamos a vida, nós tratamos eles com dignidade, mas a gente não convém honra ao insensato. A gente não vai fazer, nós não vamos honrá-los. A honra, ela cabe ao justo. Então você vai honrar o justo, você não vai honrar o iníquo e o insensato. E isso estende-se até aquelas figuras que eles costumam fazer floreio e falar, não, nós precisamos honrar. Ou seja, pode ser um líder religioso, a honra não cabe ao insensato. Pode ser um ator ou alguém famosão no mundo, a honra não cabe ao insensato. A gente honra o justo, não importa qual é a posição que aquela pessoa ocupe no mundo, qual é o lugar de destaque que os mundanos dão para eles, não importa. Nós honramos aqueles que, Elohim, que Deus diz que são honráveis. Nós honramos todos aqueles cuja honra é devida. Não é uma questão de se sentir confortável ou de escolher quem você acha que merece ou não. É uma questão de justiça. Você honra todo e qualquer justo a qual a honra é cabida.
Você precisa entender que honra não é apenas uma atitude física, pois você pode fazer um tremendo estardalhaço por causa de alguém e mesmo assim a pessoa em questão ser completamente desonrada dentro do seu coração. A honra correta, ela começa de dentro para fora. Ou seja, dentro do seu coração, essa pessoa ocupa um lugar correto que ela devia ocupar. E isso é tão claro para você, que ela se manifesta para fora. E por isso você tem atitudes de palavra e de honra com ela. Uma medida de honra de fora para dentro, ela pode até funcionar em alguns momentos, mas ela não vai funcionar para sempre, porque tudo aquilo que é superficial tende a não resistir às intempéries, provações, testes e mudanças, e por causa disso acaba morrendo. Eu tinha o hábito, e eu entendi isso recentemente, que eu ficava, como assim eu não honro fulano, não honro ciclano? Como assim eu estou agindo errado sobre essa questão de honra? Eu faço isso, eu faço aquilo outro, e depois eu me toquei que eu estava me mexendo pra caramba no físico, mas que o coração estava completamente fora do lugar. E o que acontecia? Eu tomava atitudes que externamente podiam ser consideradas como honra, verdade, mas o meu coração, aquela pessoa, ela não tinha o lugar adequado que ela deveria ter. E aí o que acontece? Eu não honro ela. Eu me mexo pra caramba e o meu coração desviado do entendimento de honra. Quando eu faço algo que eu acho que eu estou fazendo a mais do que eu devia estar fazendo, eu me ressinto. Por quê? Porque você não está com o coração correto. Você está cumprindo os padrões de execução que você acha que são as atitudes, as figuras, as coisas que você tem que fazer para honrar aquela pessoa. Mas o fato do coração estar desviado faz com que você não. Agora deu, né? Poxa, já fiz tanto por fulano, ele ainda quer mais? Seu coração não está no lugar. Seu coração está entendendo que você tem que ter atitudes de honra, que você tem que ficar do lado de fora, fazendo aquele estardalhaço, se mexendo pra caramba, mostrando um monte de ações, enquanto seu coração não está envolvido no processo. Isso vai te levar a pecar no final das contas, porque você vai agir em iniquidade. No final, todo aquele processo que você fez, todo aquele cansaço que você teve, sem incluir o seu coração, vai levar você para um caminho de iniquidade. Você vai ficar cansado, esgotado, frustrado e ainda errando. Você ainda vai chegar no final e falar assim, poxa, eu ainda estou aqui pistola, mas eu ainda estou pistola e estou errado. Não vai resolver. Então, sempre que vocês tiverem uma coisa de fora para dentro, vocês vão ver que é superficial. E o superficial ele tende a não durar, vai morrer, vai secar. Qualquer planta que tem uma raiz superficial na terra, ela não dura. Qualquer plantinha, daqui a pouco ela está secando. Essas plantinhas de vaso raso mesmo, você vai conseguir ver isso muito bem. Deixa ela uns diazinhos sem água para ver se ela sobrevive. Vai morrer, vai secar, porque é raso. Não rende, não tem vivência. Então, para vocês honrarem de forma correta, vocês vão ter que começar de dentro para fora. O coração ele precisa ser um principal envolvido. E se for de dentro para fora, mesmo que demore um pouquinho mais, quando vocês começarem a se desenvolver, quando vocês começarem a caminhar, vai ser uma constância. Vai ser uma constância que não vai ser cansativa, vai ser uma constância que não vai ser sofrida. Por quê? Porque o coração de vocês está no lugar correto. A alma de vocês faz aquilo com vontade, com tesouro. Ela trata aquilo como algo bom. Ela trata aquilo como algo precioso. Para você honrar, você precisa reconhecer. Sem reconhecimento não há honra. Por isso, reconheça adequadamente aqueles que estão ao seu redor. Tanto as pessoas quanto Elohim de uma forma mais profunda. Reconheça quem eles são para você e o que eles fizeram e fazem na sua vida e na vida dos seus. Reconheça qual lugar eles ocupam e os reconheça corretamente. Abra o vosso coração para ver e entender com profundidade quem eles são. O reconhecimento é mais do que saber quem são, é aceitá-los e compreendê-los a partir do seu coração. É querer conhecer eles de verdade, não encaixar eles dentro de pessoas que você convive ou de estereótipos que você enxerga, que seriam algo como toda mãe é assim, todo pai é assim, um irmão, uma irmã deve ser desse jeito, todo rei é abusivo. Por quê? Porque você tem o estereótipo do rei da terra. E quem é o rei da terra? O cara que dominou e matou uma galera em nome do próprio orgulho e arrogância. Toda mãe faz um drama desnecessário a respeito das coisas. Toda mulher dá piti. Todo homem trai, é superficial. O menino não se importa comigo. Isso é tudo estereótipo.
E daí você fica esperando do seu coleguinha, do seu irmão, da sua mãe, da sua mulher, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, que eles se comportem exatamente como o estereótipo que você está acostumado. Essas lentes do mundo fazem você ficar esperando da pessoa aquilo que você quer e não quem ela é. Aí o que acontece? Fulano não é desse jeito. E ele tá na sua vida todo santo dia, manifestando que ele não é desse jeito. E você não enxerga por quê? Porque você tá ali do lado esperando o momento que ele vai fazer o que você tá esperando. Então, todo homem trai. Eu vou ficar aqui olhando pro meu marido, estragando meu casamento, enquanto eu espero que ele me traia. Por quê? Porque existe um estereótipo que todo homem trai. Tá, mas o seu marido não é desse jeito. Não importa. Você não tá enxergando ele. A sua esposa, toda mulher da piti, toda loira burra. Vou ficar aqui esperando o momento que a minha esposa vai se comportar de maneira burra, porque ela é loira. Tá, mas a sua esposa não é burra. Não, mas não importa, eu enxergo ela desse jeito, então daqui a pouco ela vai ser. É ilusório, completamente fora da realidade. E essas percepções, na maioria das vezes, ela vem da cultura do mundo e também da sua experiência no mundo, com pessoas iníquas e personagens de ficção. Por isso, você deve querer ver as pessoas com as lentes corretas. Você deve querer enxergar elas de acordo com a realidade, sem a influência da sua opinião ou do seu preconceito. Assim você vai conseguir ver elas por quem elas realmente são e tratar elas da forma correta. Sem os estereótipos, quando você olha para o coração da pessoa e pensa assim, como é que ele de fato é? Quando você trata e você observa essa pessoa do jeito que ela realmente é, você consegue reconhecer ela de forma adequada. Aí você vai aplicar uma honra justa. Que daí você sabe quem é que está na sua frente. Aí você também não vai mais ser enganado. Porque se o outro lado, o mundo, tem um estereótipo bom, algo que você considera importante ou valioso, você vai valorizar ele. E daí, por você não avaliar ele do coração e não enxergar ele sobre quem ele de fato é, o que vai acontecer é que com ele você vai se ralar. Porque você está iludido ali, você está achando que aquela pessoa é uma coisa boa quando na realidade ela não é. Por quê? Porque você não reconheceu ela. E aí o que vai sobrar para o cara da outra ponta, que é o cara justo? Você se ralou porque você interpretou aquela pessoa daquele jeito bom ali. Aí realmente aparece alguém que é bom do lado justo, da outra ponta aqui, você vai tratar ela com desonra. Você vai tratar ela com uma falta de reconhecimento. Você vai desprezar ela porque lá no mundo o fulano fez isso e você achava também que ele era assim. Tá, mas você achava. Lá no mundo, o fulaninho te traiu. Lá no mundo, ele pisou no teu calo, ele passou a perna e te viu a faca pelas costas. Por quê? Você nunca reconheceu ele por quem ele era. Aí a outra pessoa aqui, que não passa a faca, não mete a faca nas costas. A outra pessoa que não é traiçoeira, o outro que é verdadeiro, você trata do mesmo jeito que você devia ter tratado aquele outro lá, porque você acha que essa pessoa é assim. Aí você desonra. Você confere honra a um insensato. Você confere honra a um iníquo, a um ímpio que está lá ferrando com você. E quando a pessoa que é digna de honra aparece, você não honra ela. Por quê? Você se iludiu. Não se iluda. Então, por último, eu gostaria de falar um pouco com vocês a respeito da aliança correta com Elohim. Alguns já me ouviram falar sobre isso, mas eu gostaria que vocês entendessem melhor para que não haja em vocês um espírito de religião e um comportamento religioso. Para que as vossas vidas elas se desenvolvam a partir de uma relação correta e saudável com eles. O primeiro ponto é o reconhecimento de Elohim como um rei ou como reis, já que a palavra Elohim é sobrenome ou um nome coletivo que agrega muitas pessoas. E isso está lá gravado no vídeo do YouTube, no Arco da Família Real. Então, se você ainda tem dúvidas, se a sua alma fala assim, eu tenho uma noção do que é isso, tá, você tem uma noção, mas você está com uma lacuna de informação, você vai lá e assiste aquilo de novo. Porque as lacunas de informação são aquilo que Satanás usa para te comer pelas pernas, se você reparar. As dúvidas, os problemas que você tem, as oscilações da vossa fé, elas existem porque a sua alma ela não está convicta naquilo que você está crendo. Então você vai lá sanar as dúvidas. Então, se vocês ainda não sabem quem é Elohim direito, vai lá e assiste. Salmos 10, versículo 16, diz assim: O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Vocês sabem o que é um rei? A palavra rei provém do latim rex ou regis e equivale a conduzir, governar, guiar ou reger. Assim, o rei ou a rainha, Regina, é, em seu sentido literal, a pessoa que governa ou lidera um povo. Em outras palavras, sinônimas, o rei ou a rainha são soberano de um reino, imperantes,
imperadores, majestades, monarcas, reinantes e soberanos. E agora, vocês sabem o que é um ditador? O ditador ele é aquela autoridade máxima de um país e ele concentra nele todos os poderes do Estado e exerce poder absoluto durante uma ditadura, que o pessoal ultimamente está chamando de presidência. E o sinônimo ditador é um déspota, um tirano, potentado e soberano. O ditador, você vai ver que ele é um grande manipulador de massas. Ele sabe escolher as palavras que as pessoas querem ouvir e jogar com as suas emoções. Ele aproveita da fraca cultura deles e do entusiasmo e faz um discurso bonito para levar você para o caminho onde ele quer. Eu acredito que vocês conhecem alguém que faz isso todos os dias. Tem uma coisa que vocês precisam entender com relação a rei e ditador, ok? Por fora os dois são a mesma coisa, eles parecem exatamente iguais. Só que todos os dois, eles utilizam o poder absoluto e eles têm uma autoridade suprema. Só que a forma como eles governam ou assumem o poder, elas são diferentes. São bastante diferenças, mas eu vou dizer para vocês 3. A primeira, um rei, ele é um líder que foi empossado por herança ou por mérito. No caso de Elohim, o mérito se encontra em ser o criador de todas as coisas, pessoas e seres. Já o ditador, por assumir o governo por meio de manipulação emocional, fraude ou golpe político, traição e rebelião. Um rei, ele governa junto a outras autoridades estabelecidas por ele mesmo. Ou seja, sua liderança é compartilhada entre conselheiros, ministros e outros. Ainda que a palavra final seja do rei, nem sempre a justiça veio de seus lábios. Já um ditador apenas deseja escravos perfeitos. Por isso, trabalha incansavelmente para tirar deles a capacidade de pensar, raciocinar, compreender. O desejo do ditador é tornar os seus liderados em ferramentas úteis. Eu garanto que no mundo tem um cara que vocês conhecem desse jeito. Um rei governa pela justiça, que é o amor perfeito. Um ditador pela cobiça e pelo medo. Ou seja, enquanto o rei quer fazer o que é correto para ele e para todos, busca pela preservação de todos, um ditador só pensa no que é melhor para ele e para os seus puxa-sacos. Ele não se importa com qualquer um que seja. Você consegue ver essas duas características, tanto em Elohim, a parte do rei, e em Satanás, a parte do ditador. Mas o fato da gente não fazer uma separação correta sobre isso e colocar a nossa alma para entender isso de forma adequada, faz com que você trate Elohim como um ditador e Satanás como um rei, porque o diabo não é tão bom, não é tão mal assim. Todo mundo já ouviu esse assunto cinza no mundo, todo mundo já passou por isso. A mídia deles fala isso o tempo todo. Ela prega um mundo cinza, por quê? Para mesclar a tirania de Satanás e fingir que ele é bom. E aí ele fica soprando nos teus ouvidos e mostrando que Deus não é tão bom assim. E você vê isso em vários programas, em várias ideologias, em várias pessoas falando isso o tempo todo. Elas tornam Deus mal e Satanás bom. Elas mentem sobre isso. Isso mescla a informação na nossa cabeça. E por quê? Porque para ele é vantajoso que você ache que o cara que está lutando para salvar a sua vida, na verdade, quer ferrar com você. E aí você não aceita o reinado dos seus pais. Você não aceita o reinado de Elohim sobre a sua vida. Você não trabalha junto com o Elohim porque você está sempre com o pezinho atrás de você pode ser um ditador. Não é assim que funciona. E eu trouxe isso para quê? Para vocês entenderem que Elohim é um rei, não um ditador. Em prática, o que isso muda na sua vida? Muda a sua aliança com eles. Ou melhor dizendo, a forma como você se comporta dentro da sua aliança com eles. Porque enquanto um ditador ele te oprime e te manipula, o rei ele vai imperar sobre você. Ele te governa não de forma manipulativa, mas da forma que alguém que tem a majestade correta opera. Isso significa que Elohim não vai tomar as suas decisões por você, como diz a religião, que ele não vai te manipular para você ir para o caminho que você tem que ir, o que ele quer que você vá. Ele não vai te oprimir para você concordar com ele, como faz Satanás. Então, além de você entender que ele não é o opressor da sua vida, eu preciso que vocês também entendam que vocês precisam governar o vosso coração. Onde é que eu quero chegar com isso? Enquanto no mundo Satanás te oprime e oprime as pessoas por meio de medo e manipulação, no reino você precisa escolher cooperar com Elohim.
pois na dinâmica do reino, você e Deus são colideranças da sua vida. Então, vocês caminham lado a lado no que diz respeito a você. Ele te mostra o caminho correto e você, por entender todo o contexto, caminha junto com ele para o destino. Não se tratem como qualquer coisa, que basta que vocês entreguem uma concordância fuleira sem entender nada, que vocês vão conseguir caminhar todo o caminho. Vocês não vão. De novo, a sua alma tem lacuna de informação, ela não vai operar em convicção. Se você está entendendo metade do contexto, você não vai operar em fé direito. Se você não tem todo o entendimento daquilo ali, você não vai chegar numa conclusão. Aí tu vai operar no mesmo padrão do mundo, que é gado. E o gado faz o quê? É levado para o matadouro. Eles estão o tempo todo sendo manipulados, eles estão o tempo todo sendo governados por um cara que mente para eles 24 horas e que eles são sanguessugados, eles servem de comida e alimento para Satanás. Eles têm um falso reinado, uma falsa ideia de poder e de humildade, eles têm uma falsa ideia de valor próprio. E enquanto Satanás fica no teatro dele, fazendo com que eles vão para a direita e para a esquerda para serem consumidos e devorados pelos filhos de Satanás, que são os verdadeiros governantes desse mundão aí, são os caras das elites, como a outra moça lá dos vídeos que a gente vê faz. Enquanto eles servem de comida para isso, você fica aí tomando na cara. O gado deles é depressivo o tempo todo. O gadinho deles lá tá se matando o tempo todo. Ah, você tá chamando de gado pessoas? Tô, porque enquanto elas não tiverem a mente dominada e os sentimentos completamente dominados, elas são gado, elas não são livres. E daí, a religião vem e diz para você que você tem que fazer a mesma coisa com o Elohim. Mas isso não está correto. Primeiro que eles não têm caráter para isso, eles não vão aceitar. Se você ficar com isso, você vai ficar assim, olha, eu entrego meu coração a você. E daí, pá, não deu resultado. Aí lá você, Senhor, eu entrego a minha vida para ti, a sua vida não sai do lugar. Por quê? Porque você está entregando toda a sua responsabilidade na mão do Elohim, falando assim, pai, tu que lute, é seu. Não vai funcionar. Leiam comigo Provérbios 23, versículo 19 e 26. Ouve, filho meu, sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Esses dois versículos, eles mostram a entrega do nosso coração, que ela é nossa responsabilidade. Ela está relacionada a guiarmos o nosso coração em seus caminhos, e este guiar não é fruto de coação de Deus, de manipulação, mas é porque nós agradamos do seu caminho. Ou seja, a gente torna os caminhos de Deus um tesouro para a gente, e por ser um tesouro, a nossa alma preserva. É uma escolha nossa confiarmos nele e nos métodos, processos, direções, propósitos, conselhos, ideias, regras dele. Porque caminho ou caminhos significa tudo isso. Filho meu, seja sábio, seja inteligente, não fique dormente. Sabedoria também vem de um bom entendimento das coisas. Significa que se você tiver um entendimento raso, você não está sendo sábio. Guia retamente o caminho do teu coração, no caminho o teu coração. Quem guia? Elohim guia? Não, eu guio. Você guia, você governa, é o seu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Como? Quando os teus olhos se agradarem dos meus caminhos. Para você se agradar de alguma coisa, você tem que entender aquilo ali que você está se agradando. Se você decidir, não, eu vou gostar disso, sem você nunca ter entendido aquilo ali, o negócio também não vai funcionar. Isso, porém, não é pregado na religião. Porque na religião você é ensinado que basta que você jogue, entre aspas, você entrega ali o seu coraçãozinho para Deus, que ele vai se virar com ele. É o grande ele que lute. E se você não se converter, no final a culpa não vai ser sua, a culpa vai ser dele que você não se converteu. Isso é muito fora da realidade, o coração é seu. Provérbios 4, 23 diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem guarda o teu coração? De quem é que é o coração? Nós. Quem é que tem que guardar? Deus? A gente. Quem tem que cuidar do coraçãozinho? É a gente. Qual é a fonte da vida que procede? A fonte de Elohim? É Elohim que morre se não guardar o nosso coração? Não, é a gente que morre se não guardar o nosso coração. Ele é nossa responsabilidade. Ele é sua responsabilidade. Da mesma forma que a sua vida é sua responsabilidade.
Na prática, se Elohim te diz que você precisa se arrepender, mas você não quer se arrepender, se você ainda acha ruim o que Deus está te falando e não concorda com ele, no final não vai mudar. Porque não adianta eles te apontarem que você precisa mudar se você não fizer a sua parte, governando o seu coração para que isso aconteça. Então, no final, você ainda vai acabar sendo exatamente o mesmo. O conceito sobre aliança que você pode entender aqui é que se a sua vida ela fosse uma mesa, um objeto para ser movido, você vai pegar numa ponta do lado de lá e Elohim vai pegar numa ponta do lado de cá e vocês dois juntos ao mesmo tempo vão mover esse objeto para onde ele precisa ir. A sua aliança com Deus ela é uma coliderança, ou seja, vocês dois trabalham juntos para lidar com a sua vida e para levar você ao propósito que você tem que ir. Isso não significa que você vai ter que lidar sozinho com a sua alma, mas significa que a principal decisão é você que toma com relação a você. É você que tem que querer se arrepender antes de você chegar em Deus e falar, Senhor, me ajuda. A decisão tem que partir de você, você tem que trabalhar a sua parte para que Elohim trabalhe a deles. Não dá para fazer como na religião e jogar tudo para Deus e achar que Ele vai resolver a sua vida por você. Isso não existe. O que vai acontecer no final é que você vai acabar lá, olhando para os moinhos de vento, olhando para o vento, esperando colher uma coisa que você nunca plantou e ainda vai achar que a culpa é do outro, que você nunca levantou da cadeira para fazer. Não vai funcionar. Outro ponto, preste atenção ao governo do seu coração. Eu e você sempre receberemos muita influência, não dá para mudar isso. A gente aprende sobre influência. A criança ela começa a falar por influência daqueles que estão ao redor dela. Os vossos filhos aprenderam a falar porque vocês estavam ao redor para influenciar. Se não tiver ninguém ao redor daquela criança, ela não vai aprender a falar. Se as pessoas que estiverem lá forem mudas, ela não vai aprender a falar. Você começou a aprender tudo por meio de influência. E a dinâmica da vida, as coisas que rolam na sua vida, elas acontecem dessa maneira também. Você precisa entender que você é um desses dois e você também vai ter que escolher quem é que você vai tratar como influenciador na sua vida. Você vai escolher quem é que vai te influenciar. Você tem que escolher a opinião de quem você vai tratar como um tesouro, porque esse aí vai ser o seu governante. Então, de forma racional, vocês podem pensar, eu nunca escolhi o de Satanás, mas presta atenção. Se vocês escolherem ouvir Satanás no lugar de Elohim, e Satanás não é aqui apenas um espírito mau que vem te atormentar, ele pode ser qualquer um que pregue iniquidade na sua vida, mesmo que essa iniquidade seja de forma cor-de-rosa. Deus, Elohim, não vai te manipular para você ir pelo caminho correto, porque eles respeitam a sua escolha. Então, eles vão falar com você, eles vão te avisar por amor a você, eles vão te explicar, e às vezes eles vão até gritar com você para ver se você escuta. Mas, se no final você ainda continua julgando a opinião de Satanás a respeito do assunto, mais importante que a de Elohim, se Satanás for o seu influenciador, o seu coração, que é você, ainda vai pelo caminho de Satanás. E entendam que a questão da opinião de Satanás, ela nem sempre é um argumento gigante, não. Às vezes, ela é só uma dúvida para a qual você dá mais valor do que a verdade que Elohim te diz. O simples fato de você não ponderar, não avaliar as coisas corretamente e aceitar aquela dúvida como valiosa, preciosa, importante e algo que realmente você pode duvidar, já mostra que você está sendo influenciado por Satanás e que o seu governante não é Elohim. Imagine uma situação onde está lá Elohim dizendo para você, fulano, vai pela direita e chega em determinado lugar às 5 da manhã. Aí chega Satanás e você tem certeza que ele sabe que é para ir pela direita? E se tiver alguma coisa lá, se você tiver que na realidade chegar às 6 e não chegar às 5, o que você vai fazer? Ele pode não estar certo sobre isso. Aí você, ser humaninho, olha para a dúvida e fala assim, é verdade. Aí fica você, no dia seguinte, lá, tendo que caminhar aquela ia chegar lá às 5 da manhã sem saber se sai de casa ou não, porque você está duvidando da palavra de Elohim. E você não sai. Você deu mais valor para quem? Foi para a palavra de Elohim que você deu valor? Foi para Deus? Foi Deus que você ouviu quando você aceitou aquela dúvida? Você ponderou se o cara que estava te botando a dúvida estava correto sobre as perguntas que ele estava fazendo? Você se deu o trabalho de avaliar o que você estava escutando?
Você só aceitou a dúvida e ficou com dúvida, não foi não? Ah, e você já não quer sair de casa para chegar lá às 5 da manhã porque de repente Deus está errado, às 5 da manhã está tudo fechado. Você não ponderou. O cara jogou uma dúvida nas tuas costas e você ouviu como se fosse a maior sabedoria do mundo. Você não tá, ele está me falando isso, mas me diz aí, Satanás. Você está me dizendo que você não tem certeza se ele está. Qual é o horário que o comércio abre, já que você está me falando que devia chegar às 6 ao invés das 5? Você não questionou, você aceitou que ele podia estar correto. Tá, você está me dizendo isso baseado em quê? Deixa eu procurar entender por que o meu senhor me falou isso aqui. Ô pai, por que tem que ter às 5 e não às 6? Ô pai, por que eu tenho que ir naquele lugar e não no outro? Meu Deus, por que eu tenho que fazer isso dessa maneira? O senhor pode me explicar? Eu estou com dúvidas. Não, Satanás tem razão, é mais fácil eu duvidar de Deus mesmo. Não está correto. Vocês estão sendo guiados por Satanás, daí ele mente que na realidade vocês estão sendo livres. Rapaz, vocês não estão sendo livres, não. Eles estão mentindo para você e fazendo vocês se desviarem do caminho da justiça o tempo todo. Quanto mais o coração de vocês é aberto para as sugestões de Satanás, mais ele governa sobre a vida de vocês, porque vocês estão sendo influenciados por eles. Quando vocês escolherem um influenciador e esse influenciador influenciar a vossa vida, este vai ser o seu rei. Então, necessariamente, ele pode fingir para você que você, na verdade, está sendo muito livre e continuar ouvindo as palavras dele como muito preciosas e ele se torna o seu rei. Não precisa que você assuma isso, ele não se importa que você tenha noção disso. Você não precisa ter. Na verdade, se você tiver uma plena noção de que, na realidade, quem está reinando a sua vida é Satanás, você pode querer se libertar disso. Não é bom para ele que você tenha noção de que a dúvida que ele planta no seu coração e você trata ela como muito preciosa. Que os caminhos secundários que ele planta no seu coração e você trata isso como muito precioso, na realidade são ele governando a sua vida. Não é bom para ele que você faça isso. Mas para você é muito bom que você entenda. Eu tenho um influenciador e eu preciso escolher quem é que me influencia. Então, para você escolher, para sua alma não ficar tipo, se você não tem convicção do caráter de Elohim ainda, pondere. Veja o final das coisas, veja o resultado daquilo que Elohim está te dizendo. Procure enxergar o propósito debaixo do mandamento, o propósito debaixo da lei. Uma coisa que funcionou comigo com relação às leis, apesar do espírito de rebelião ainda ser uma coisa que está sendo quebrada, é que quando eu entendi que todo mandamento servia para preservar, eu parei de achar ruim tanto mandamento que devia ter. Cada mandamento que Elohim estabeleceu na face desse planeta, na face dessa realidade, da terra que deveria ser da forma como eles estabeleceram, mas que hoje está de forma correta. Cada mandamento que tinha sido estabelecido era para preservar uma característica da justiça. E a justiça ela não é egocêntrica. Ela existe para preservar Elohim, mas ela também existe para preservar os outros. Então, se não houvesse limites, a sua vida poderia ser subjugada. Então, para que nem a vida dele seja subjugada e nem a vida de qualquer outra criatura seja subjugada, existem os mandamentos. Porque você pode pensar assim, pai, Elohim me manda não matar. Verdade, você está debaixo dessa lei, você não pode matar. Mas eu duvido que você ia achar ruim ter que obedecer isso se você fosse a pessoa que estivesse sendo assassinada. A outra ponta não ia achar tão ruim assim. Os mandamentos são para preservar, não são para nos oprimir. Só que você só vai conseguir entender que os mandamentos são para preservar e não para oprimir quando você entender por que os mandamentos existem. Então entenda. Entenda por que existe determinada coisa na sua vida. Por que Elohim está te mandando fazer aquilo? Qual é o propósito que Deus estabeleceu debaixo daquilo lá? Se vocês entenderem, vocês vão obedecer não de forma de gado, mas de uma forma consciente. A sua aliança com Deus, ela precisa ser fundamentada em confiança e em uma decisão muito firme de que você e eles vão caminhar juntos por toda a sua vida e caminhar mediante um correto entendimento. Hebreus 8, um pedacinho do versículo 10 e o versículo 11 dizem assim: gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei Deus e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. A sua aliança com Elohim, ela precisa ser de dentro para fora. Ela precisa começar com uma decisão e terminar com um sentimento e um posicionamento profundos a respeito da sua caminhada com eles.
E o espírito de religiosidade ou a religião, ele é um bloqueio para a sua aliança correta e saudável com Elohim. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Mateus 23, 25 e 26. A religião ela te deixa dormente. Então, ela tende a fazer você interpretar que basta que você se mova bastante externamente, que tudo vai dar certo, mas não é assim. Cada mudança da sua vida, ela vai depender inicialmente de uma mudança interna, ou seja, o seu coração ele precisa estar envolvido no processo. Você precisa mudar de dentro para fora, mas a religião diz que basta que você se mova, que você vai alcançar tudo aquilo ali e tudo vai estar certo. Quando se trata de honra, ele diz que basta que você se mova com uma atitude de honra que você vai estar honrando. Mentira, se o seu coração não estiver colocado corretamente, você não vai honrar. Você vai ter várias atitudes e vários moveres. E no final você vai acabar frustrado e irritadíssimo, ainda por cima em pecado. Basta que você leia, basta que você tenha um breve entendimento sobre Elohim, para que você consiga viver com eles. Mentira! Você está ali achando que basta que você tenha só uma superfície de entendimento e se mova bastante, que você vai conseguir entrar ali e viver com Elohim a sua vida inteira. Isso não é real. Entendimentos superficiais não mantêm uma vida com Deus. Entendimento superficial não te faz andar no caminho da justiça. Se você não entende que o mandamento existe por um propósito, na hora que o mandamento vier de encontro com uma vontade sua, você vai achar o mandamento ruim. E aí, por você não entender o propósito do mandamento, por você não entender que o mandamento é uma coisa que preserva você e o outro, você vai quebrar o mandamento. Se você for infantil, você vai ignorar toda a lei de Deus e vai fazer segundo a sua vontade. E a sua vontade vai levar você para a iniquidade e vai fazer você causar dano para outra pessoa, porque ela está debaixo de iniquidade. A religião sempre vai fazer você achar que o fato de você entender coisas superficialmente, que o fato de você ver as coisas de forma rasa, basta, e que o que você precisa fazer é se mover pra caramba. E você vê isso num monte de igreja. Os caras fazem encontro disso, encontro de casais, vão lá fazer caridade, junta para fazer um almoço, vivem ali puxando a comunidade, vão nas casas, levam alimentos e estão completamente desviados do reino dos céus. Fazem campanha de oração, junta na quarta-feira, junta na sexta-feira, junta no sábado, junta no domingo, tá o tempo todo no templo, traz o carinha, vai lá, dá comida aos pobres, leva isso, leva aquilo. É bom, mas ele se mexe mais porque ele tem um convívio com Deus. Isso é um espírito de religiosidade. Lembre-se, nós mudamos de dentro para fora, não o contrário. Não deixe que a religião, que é um espírito de dormência, passividade e morte, opere na sua vida, fazendo você se mover muito no corpo, mas não ter um arrependimento correto. Lembrando que o arrependimento correto, você primeiro vai enxergar o que está errado. Você está vendo o erro que você está cometendo. Depois você vai entender o que te levou a fazer aquele erro. Ou seja, você vai identificar no seu coraçãozinho o seu mau tesouro e vai eliminar o seu mau tesouro. Eu falo muito palavrão. Tá, eu já entendi que palavrão é errado, não posso falar. Mas por que eu falo muito palavrão? Não sei. Tá, então vamos pensar. Ah, tá, eu falo muito palavrão porque na realidade eu tenho um espírito de ira muito forte, então como eu não posso sair batendo em todo mundo que está na minha frente, eu xingo todo mundo que está na minha frente. Tá, então o desvio do seu comportamento é ocasionado porque você tem muita raiva dentro de você e você não consegue lidar com a raiva. Então, pra você não quebrar todo mundo na porrada, você fica xingando todo mundo o tempo todo? Então tá, então esse é o comportamento que tem que ser corrigido. Você não tem que se policiar pra você parar de falar palavrão. Você precisa entender que você fala palavrão porque você tá irritado pra caramba. E a sua irritação, pra você não descontar nos outros, você xinga todo mundo. Então, como você quer parar de falar palavrão e xingar todo mundo também tá errado, é o começo do seu erro, você vai mudar a raiz do seu erro, que é o quê? Você tá irritado 24/7. Aí você vai se arrepender. Aí depois que você se arrepender e você enxergou o erro e depois você identificou o mau tesouro, que é a ira no seu coração, e tirou a ira de você, o que você vai fazer? Você vai consertar e restituir os danos que você causou.
os danos na sua vida, então você vai parar de falar palavrão, vai parar de ter aquela postura de ira, você vai parar de ter aquela postura irritadiça. E depois você vai pedir desculpa para todo mundo que você saiu xingando ali porque você estava errado naquilo lá. Aí você não vai mais pecar, você não vai mais ficar xingando todo mundo. E você vai restituir o seu relacionamento com a pessoa que você causou o dano. Você vai se consertar, você vai restituir ela da dignidade, você vai assumir que aquilo ali estava errado, você vai pedir perdão para ela pelos xingamentos que você fez, que você não tinha direito de fazer. E depois você vai trabalhar para você reconstruir o seu relacionamento com ela da maneira correta. Então, se aquela pessoa ali estiver magoada, você não vai achar ruim que ela está magoada. Você vai trabalhar até que aquela pessoa tenha o coração curado, porque quem quebrou o coração dela foi você. Se você tiver quebrado o coração dela, você vai ficar ali, trabalhando com ela, até que você cure as coisas que você, no seu erro, fez de errado. No arrependimento correto, ocorre a techuvá, que é a conversão. Ou seja, quando você se arrepende, você se adequa e retorna. Você se converte à justiça de Elohim. Depois do momento que você se arrepender, você vai restaurar as coisas e você nunca mais vai ser daquele jeito. Você não vai ser mais uma pessoa irritadiça, irada, que quer quebrar tudo o tempo todo e xingar todo mundo o tempo todo. Por quê? Porque você passou por um processo correto de arrependimento. No mundo, basta que você, não, fulano, desculpa aí, eu não queria xingar você. Eu sei que eu sou ruim assim mesmo, eu sei que eu sou errado assim mesmo, mas fazer o que? Eu sou desse jeito, sinto muito aí, desculpa. Isso não é arrependimento. E tem aqueles que destilam autodepreciação e vão falando mal de si mesmos e rastejam até que a pessoa, não, você é tudo isso aí, tudo bem, eu entendo, a gente erra mesmo, dá 2 tapinhas nas costas e fica por isso mesmo. Isso não é arrependimento. O outro que você feriu continua ferido e você continua em iniquidade do mesmo jeito. Isso não é arrependimento. Seu arrependimento vai resultar em restituição, em correção e em libertação. Você sempre, no final, vai ficar livre do comportamento errado que você tinha. Se você ainda não ficou livre, quer dizer que você não se arrependeu direito. Nós estamos em um ano de santificação. Agora eu estou terminando. Nós estamos em um ano de santificação. E esse ano é um ano definitivo para nós. Por isso, lembrem-se, santificação ela é de dentro para fora. Dentro da justiça específica de Deus para as nossas vidas, dentro daquele que é o seu propósito específico. E para que isso aconteça, nós devemos conhecer o que Elohim tem para nós. A gente precisa saber e entender, ter um completo conhecimento sobre o que Elohim deseja para as nossas vidas, o que nós devemos viver, onde nós devemos chegar, quem nós somos, o que eles pensaram quando pensaram na gente. Tudo isso faz parte do pacote da aliança com Elohim e deve ser conhecido por nós. Se vocês se lembrarem do Azeite e Vinho, lá do canal do Azeite e Vinho, a minha irmã soltou uma carta profética para o ano de 2022, que dizia que este ano seria o ano da santificação. A gente está no mês 6, isso quer dizer que 50% do ano da santificação já foi. O que a gente fez de forma efetiva que nos lembrou e nos levou, a nos santificar da forma adequada? O que quer dizer isso? Significa que assim, você é um indivíduo no reino de Deus. Você, como indivíduo de Deus, você tem um propósito. Seu propósito tem um lugar para você chegar, tem a pessoa que você tem que ser, tem o seu trabalho, tem o seu ministério, tem a sua família, se você é um ser humano que se casa, se você é um ser humano que não se casa, se você é uma pessoa que vai ter 3 filhos, essa decisão parte mais de você, mas você vai ter os seus filhos, você vai ter o seu ministério é onde? Seu ministério é em Criciúma? Seu ministério é em Nova Veneza? Seu ministério é nos Estados Unidos? É no Japão? É no Canadá? É na Europa? Não, na Europa, lá na Oceania. Você vai lá para a Austrália brincar com os cangurus? É lá que é o seu ministério? Está dentro da sua doutrina, da sua justiça específica. Isso faz parte da justiça de Elohim para você. E ela foi pensada da melhor maneira para você. Isso significa que encaixa com quem você é, certo? Só que se você não conhece, você não vai conseguir se adequar a isso. Então, se você tem um entendimento superficial, você não vai conseguir se adequar. Aí, o que acontece? Nós estamos na metade do ano de 2022. Nós estamos na metade do ano da santificação. Se você ainda não conhece o caminho que você tem que andar, diz para mim o que você fez para se santificar durante os 6 meses anteriores. A gente está num ano em que a gente precisa se preparar, porque oficialmente cada ano vai ficar pior.
Começo daquela carta, ele diz assim: nós estamos em um ano que foi marcado, os anos anteriores, por muitos abalos em vários setores. E daqui para frente, não se engane, não vai melhorar. Se vocês olharem quantos vulcões já não explodiram e causaram crise econômica, crise disso, crise daquilo. Tá lá a Rússia e a Ucrânia em guerra 24/7. Tirando a Rússia e a Ucrânia, a Europa está em crise. Tá os Estados Unidos em crise, tá faltando alimento, tem pandemia, chegou o Covid, evoluiu o Covid parecia um Digimon e evoluindo cada vez mais um pouquinho. Cada vez é um Pokémon. A China lançava uma bolinha diferente com um tipo de Covid diferente cada pouquinho, assim, ó. E seguia. Agora tem a varíola do macaco, ou seja, aos abalos. Eles diminuíram? Não. Mas se a gente subisse ali na rua da Santa Luzia, tinha uma placa: não desistam, dias melhores virão. Tinha um outdoor escrito isso aí. Que a gente se manteria firme e junto até que as coisas melhorassem. Quem é que diz que melhorou? Não melhorou. Mas 50% do nosso ano de santificação já foi. E se a gente não entendeu isso direito, os outros 50% vão ir e a gente não vai fazer também. Se esses 50% você não conhece o seu propósito, você não conhece o seu lugar, e você sabe do seu propósito, do seu lugar, e você ainda não aceitou ele porque você está com medo, tá na hora de se mexer. Pega a outra ponta da sua mesa e leva ela adiante. Porque daqui a pouco você vai perder uma perna da sua mesa e você não vai colar ela de volta, porque o tempo de colar ela acabou. Daqui a pouco você vai ficar sem as duas pernas da sua mesa, porque ao invés de você pegar na metade da sua mesa e levar ela adiante, você ficou esperando que Deus arrastasse ela até lá na frente. E não adianta culpar Elohim dizendo que a culpa é deles por um erro que é nosso. Não adianta dizer que, Senhor, eu fiz a minha parte. Fulano, qual é a sua parte? Amado, qual é o seu ministério? Qual é o caráter que você precisa ter? Tô na dúvida. Beleza, lá no vídeo tem uma série, lá no canal do YouTube, uma série chamada Santos e Santificados. Tem um resumão lá a respeito de santificação, sabe? Que vai te explicar que a justiça ela tem um termo geral, que é aquele padrão de justiça que todos nós seguimos. E que a justiça tem um termo de padrão específico, que é o termo que você segue para a sua vida. Por que para a sua vida? Porque além de você, tem o João, tem o Francisco, tem o Ciclano, tem o Beltrano, tem a Maria, tem a Josefa, tem todo mundo também. E está todo mundo vivendo num reino. Então, para que você não se bata com o seu colega, para que você não pegue o caminho dele, você precisa do seu. Dessa mesma forma, para que o outro não ocupe seu lugar, ele também precisa de justiça. A justiça serve para mim, serve para todo e faz todo mundo prosperar. Conheça o seu propósito. Entenda, metade do ano, cara, não sei, tô perdido. Volta, olha o começo de tudo, entende onde é que você devia estar. Eu preciso conhecer quem eu sou, eu preciso conhecer qual é o meu propósito, qual é a minha medida de santidade. Ok, dentro da minha medida de santidade, o que eu já tenho disso? Eu já sou bom nisso aqui, eu já desenvolvi essa área aqui e eu tenho aquela outra para tratar. Legal, Deus, eu tenho esses problemas aqui para resolver. Qual deles a gente pega primeiro? Aquele ali. Ok, vamos começar por esse então. Vamos começar por esse? Se é esse aqui, qual é a raiz disso aqui? Aí vai lá eu meditar, porque eu preciso entender. Meditei. Tá, não, a raiz disso aqui é essa outra aqui. Pai, achei a raiz. E agora? Agora a gente vai jejuar para romper com isso aí. Terminei. Próxima área é aquela ali, ó. Pega a outra ponta da mesa e leva adiante, porque o espírito de religião faz você achar que o tempo não está passando. A religião te deixa dormente, ela faz você ficar ali babando, vegetando o tempo todo. E nisso, ele já comeu 6 meses do seu ano de 12. Vocês estão entendendo que 2022 está na metade? Vocês estão entendendo que 2022 está no seu 50%? 50% oficialmente falando, se a gente fosse colocar em cálculos matemáticos, era para a gente ter resolvido 50% dos problemas que eram para ser resolvidos em 2022. A gente já resolveu isso aí? Quais são as coisas onde a gente devia estar? Quais são hoje, oficialmente, onde é que se você tivesse se desenvolvido corretamente, onde é que você deveria estar? Eu já devia ter alcançado isso, devia ter alcançado aquilo, devia estar naquele outro. Ok, devia, não está mais. Beleza, a gente tomou um prejuízo de 6 meses. Como é que eu recupero isso enquanto eu não paro de trabalhar? Aí você vai lá igual os carinhas que estão lá escritos, que não é no livro de Daniel e Jeremias, Ezequiel, Esdras.
Escudinho na mão, pazinha na mão, espadinha na outra e vamos construir e lutar ao mesmo tempo, porque a gente dormiu 6 meses. A gente vai pegar uma espada, a gente vai pegar, enquanto a gente trabalha para construir, a gente não vai tomar as porradas do nosso inimigo de novo. A gente vai ficar atento. Por quê? Porque ele não pode governar a nossa vida. Não sejamos influenciados por Satanás. Por quê? Primeiro ponto que a gente dormiu, ele influenciou a gente, botou a gente no espírito de religião. Ele não pode ser o governante da nossa vida. Quando ele deixar de ser o governante da nossa vida, as coisas vão começar a mudar. Preste atenção nas concordâncias que você tem, na concordância com a iniquidade. Que a minha irmã, uma das conversas que a gente teve essa semana, eu me toquei, porque eu ficava esperando assim. Eu sabia que eu não queria andar em iniquidade, aí eu ficava naquela, não quero. Aí eu, tá, onde é que tá o pecado? Aí eu falei assim, não, eu vou enxergar o pecado, eu vou destruir o pecado. E eu ficava ali naquela gana de eu não vou viver em iniquidade. Até que me ocorreu a seguinte coisa, tá, Chiu, você precisa enxergar onde é que tá o erro. Aí eu ficava olhando pra cara dela e falei assim, é verdade. Até que eu me toquei que o erro é um negócio que eu gosto de fazer. Então, tipo assim, vocês não estão em iniquidade porque vocês gostam de estar em iniquidade. Vocês não querem estar. Mas para que vocês estejam em iniquidade, para que vocês permaneçam pecando, significa que o pecado ele tem que ser uma pedra pequena. E você só vai enxergar o pecado como uma pedra pequena porque você está achando que ele não tem problema. Então tem que ser alguma coisa que você tem apreço. Tem que ser algo que você não está considerando como pecado. Porque se você considerasse indivíduo que está dormente, você mesmo tirava aquilo do seu caminho. Se fosse um treco que você não gosta de fazer e que você não se sente confortável, você não faria isso. Então, quando vocês forem procurar a iniquidade nos vossos corações, põe o coração inteiro à prova e não só a parte que você acha que está errado. Quando vocês forem procurar e entender o que tem errado ali no seu coraçãozinho, olha, tanto a parte confortável quanto a parte difícil, porque se a iniquidade em você fosse grande, você enxergava ela. Ela é pequena porque está confortável, ela é pequena porque você acha que não tem problema. Ela é pequena porque é um treco que você acha que está sucesso ali dentro de você. Que se fosse grande você enxergava e não ia precisar ficar discernindo. Então ponham o vosso coração à prova. De que forma? Inteiro. Olha para dentro sem aquela não, esse aqui eu acho que está tudo certo. Se não, Deus, ó, eu acho que isso aqui está tudo certo. Mas eu não sei se esse aparelho pegou vírus. O senhor pode me ajudar a enxergar se ele está bichado? Ó, não está funcionando direito esse programa. Ah, tá, então esse programa a gente vai ter que resolver. Por quê? Porque eu não estou vendo tudo o que está em mim. Mas aí se você usa uma máscara querendo se proteger de Deus, você não vai enxergar nada. Se você desconfia do caráter de Elohim, se você precisa se proteger diante daquele que quer proteger você, você não vai enxergar nada. Você nem vai fazer um movimento de tirar o tablet do lugar e mostrar para o cara que é o técnico e entende o que está acontecendo aqui. Você vai fazer isso aqui com ele. Pai, tá tudo sucesso, não tem erro nenhum. Por quê? Você está se defendendo de Deus. E se defender de Deus, não vai dar certo em momento nenhum. Porque a iniquidade é uma coisa que você não está enxergando. A pessoa que enxerga isso com você é aquele que está diante de você para te mostrar. Mas se toda vez que eles vierem quebrar as lentes cor-de-rosa dos vossos olhos, vocês entrarem em postura de defesa, vocês não vão se libertar. Vocês se libertam quando tomam a consciência de que vocês estão cativos. Vocês se libertam quando tomam a consciência de que vocês precisam de libertação. Se a iniquidade é uma área que está sucesso na cabeça de vocês, vocês não vão se tocar que vocês precisam se libertar e vão comer lixo o tempo todo. E Satanás será o vosso governante, ainda que racionalmente vocês acham que vocês não têm isso e que vocês não querem isso. Porque ele não precisa que você concorde, ele te manipula para a sua concordância. Ele te leva a ficar iludido. Percebam os vossos comportamentos. Percebam em quais ciclos vocês estão presos, que vocês estão encolerados. Não cai na ilusão de que só porque você entrou para o reino você vai se manter com as iniquidades, porque a santificação é o que te mantém dentro do reino. Não é a sua convicção e o egocentrismo em achar que você está perfeito.
É a santificação que vai te levar para dentro do reino. É o fato de você permanecer em santificação que te mantém dentro do reino de Deus. Se você está confortável na morte, querido, fica na morte porque você vai morrer junto com ela. Você vai confortavelmente para o inferno. Enquanto você tratar Deus como seu inimigo, enquanto você ficar achando que está tudo sucesso, sem de fato estar sucesso, vocês não vão melhorar. 50% do ano já foi. 2022 recebeu um decreto para todo mundo. É o ano da santificação. Cada um de acordo com o seu nível de maturidade e cada um de acordo com o seu tempo. Mas não muda o ano, não muda o momento. 50% do ano já foi. Soberba foi a área que eu identifiquei que me fazia ignorar o que os meus pais e a minha irmã falavam. Soberba foi o que eu enxerguei. Eu achava que eu era mais esperto que Deus. Quando eu enxerguei que eu era soberba, eu consegui entender que eu estava me comportando de forma incorreta. Mas não foi legal enxergar. Não é bonito eu me tocar que eu sou o ser humano arrogante que está ali batendo de frente com quem criou tudo. Mas eu estava. Então não foi legal, não foi bonito e eu precisei enxergar. Espírito de rebelião é outra coisa que eu enxergo, outra coisa que eu enxergo. Não é agradável você enxergar a iniquidade. Mas a iniquidade dentro do nosso coração, até que a gente entende que aquilo é mal, ela vai ser tratada como algo bom, porque culturalmente falando, o mundo está no maligno. Você é ensinado a ser soberbo todo dia, o dia todo. Você cresce achando que você é mais esperto do que a geração anterior. Você continua achando que você é mais esperto, você tem convívio no trabalho com pessoas que são arrogantes. A sua família, você é ensinado, se você tiver uma família mundana, que tinha muitos irmãos, você vai ver um irmão se sobressaindo com o outro. Você vai ver um pai se julgando melhor do que uma mãe. Você vai ver esse comportamento dentro da família, dentro dos filhos, dentro dos irmãos. O mundo está no maligno. A gente cresceu vendo isso. A gente permanece ouvindo isso. Se sair da porta para fora e tiver contato com esses seres humanos, a não ser que você encontre um justo, você vai ver isso. Lembrem-se que vocês estão inseridos numa cultura. Permaneçam dispersos para que vocês não durmam de novo. Entendam que o espírito de religião faz vocês dormirem. E não é eu querendo me estender, mas é necessário frisar porque a gente dorme. E dormir é a mesma coisa que morrer. Aí o que te faz despertar dentro de um momento de passividade e dormência? Tô com medo, não quero morrer. Aí você age em medo. Quanto você age em medo? Quando o negócio começa a ficar mais tranquilo, você não termina, você volta a dormir. Aí bate lá na porta de novo, fulano, você tá se ralando, a mesa tá quebrando. Aí você correndo, você começa a empurrar a mesa de novo. Por quê? Porque você tá com medo do resultado. Você não entendeu a atitude direito. Você não entendeu o problema corretamente, você só tá apavorado. Aí por meio do pavor você age 2 ou 3 semanas e depois tá lá você apagando de novo. O que vai quebrar a dormência? Um entendimento correto das coisas. Vocês agirem por desespero, vocês agirem por medo, vocês agirem por medo de repreensão, porque vocês não querem magoar, chatear ou deixar alguém chateado ou irritado com vocês. Não vai fazer vocês terem a constância necessária para chegar no final. Como é que vocês vão quebrar o espírito de religião? Como é que vocês vão quebrar o espírito de medo? Entendendo de forma profunda. Permitindo que Deus caminhe no lugar que eles têm que caminhar. Ouvindo e não sendo soberbos. Porque da sua iniquidade quem se aproveita é Satanás. Das suas falhas quem se aproveita é o seu inimigo. Para quê? Para te matar, para te roubar e para te destruir. O cara quer levar sua mesa embora. E ele está ali serrando uma perna. Você tem que dar uma bicuda nele. Mas se você está com o diazepam que ele te deu ainda na veia, você vai continuar babando em cima da sua mesa enquanto ele corta a sua perna fora. E daqui a pouco você vai acordar, vai olhar, cadê a minha perna? Acabou a perna da sua mesa porque já tá com ele lá longe, o diazepam parou de fazer efeito e depois vem ele com uma amiguinha, oh, dormiu tanto, né? Tá cansado? Peraí, toma aqui um copo de água. Cheio de diazepam de novo. Aí tá você babando outra vez e ele levando a sua segunda perna. É esse ciclo que em 6 meses ele operou na nossa vida. É esse ciclo que em 6 meses ele fez com a gente. Quantos diazepam a gente vai ter que tomar até que a gente se toque que precisa acordar? E por que você está tomando diazepam? Você não sabe que aquela água ali tem diazepam? Não, não sei. Cadê a informação? Cadê a profunda e correta informação e discernimento a respeito das coisas? Tá todo mundo de saco cheio de saber que tem que discernir a respeito das coisas. Tô com preguiça. Jura? Preguiça, cara.
Então, tipo assim, se você preguiçosamente tiver a sua mesa levada embora, não dá para reclamar. Se levar a minha mesa embora porque eu tô com preguiça, a culpa é minha, não é de Deus. E por isso eu estou me movendo. Se no resultado da minha... Isso para os pais. Se no resultado do meu mau caráter ou da minha preguiça eu manter dentro de mim iniquidade, o meu filho manifestar isso depois e com 15 anos ele se desviar, a culpa não é de Deus, a culpa é minha. Se o meu resultado, porque eu tenho frutos, se os meus frutos ficarem contaminados pela minha culpa, eu não vou reclamar com Deus. Eu vou ter que olhar para dentro. Aí, dentro desse cenário, quem sabe as coisas acordem, mas não é legal que as coisas cheguem nesse nível. Não é legal que tenha que ter problema com um filho, que tenha que ter problema com o marido, que tenha que ter problema com uma esposa, que tenha que ter problema com uma família, que perca alguém da sua família. Não é legal que você precise perder, para que você entenda que você tem que acordar e parar de concordar com a passividade que ele te joga. A gente precisa parar de tomar o diazepam. A gente precisa parar de ficar se mexendo 10 minutos e depois ficar passivo de novo. Como disse a minha irmã em um dos áudios, que eu já não sei qual semana foi, mas ela estava falando sobre passividade. O ritmo da vida significa que a gente ora descansa e ora a gente trabalha. E isso se mantém. Se você quer o tempo todo descansar, tem alguma coisa errada que não está certo. Se você trabalha pouco e descansa mais do que você trabalha, algo de errado não está certo, Bino. E a nossa mesa está sendo levada embora. Porque a gente está tomando vários diazepam que Satanás está dando pra gente. Amados, 2022. Hoje é que dia? 19 de junho de 2022. O mês 6 está acabando. O que vocês fizeram? Se vocês ainda escutam uma conversa, se vocês ainda escutam uma conversa profunda, como disse a minha irmã para mim, e vocês ainda estão desconfortáveis, achando ruim que vocês estão tomando uma bronca, vocês não estão entendendo as coisas. Se a conversa, se a repreensão, se o foco do desgosto é tomar uma repreensão, vocês ainda não estão entendendo as coisas direito. A repreensão é ela te sacudindo para ver se você acorda do diazepam que você tomou, cara. O berro que você está tomando no seu ouvido é para ver se você se toca que você está morrendo. Você está sendo roubado, a sua vida está sendo destruída. E ao invés de você acordar e dar na cara de quem te drogou, você está brigando com quem está te sacudindo. Tá certo isso, produção? É sério mesmo. Se chegamos... Como é que eu vou sair? Se a gente chegou em dia 19 de junho de 2022, no nosso ano da santificação, no último estágio para a gente se preparar, porque o negócio vai encardir, e a gente está ficando pistola, porque estão repreendendo a gente, eu acho que maturidade faltou pra caramba. Porque é para todo mundo que é adulto tomar vergonhinha na cara e se tocar. Vocês estão perdendo as mesas de vocês. Vocês estão se ralando? Quando chegar 2023, se o negócio encardir mais e vocês forem depostos do lugar que vocês deviam tomar e perderem coisas das vossas vidas, porque vocês não se mexeram, não adianta reclamar com Deus, eu estou berrando aqui. Nós somos uma unidade, nós somos um reino de sacerdotes. Sacerdotes precisam ser santos. Não dá para viver com iniquidade. Não dá para viver com injustiça. Não dá para achar ruim quando o cara que está tentando te acordar porque você tomou um porre de remédio para dormir, dizendo, filho, você está perdendo a tua mesa. Poxa, mãe, não me acorda, velho, não tá vendo que eu tô dormindo? Ah, então dorme e perde a mesa. Dorme aí, fica pistola com o cara que tá te sacudindo. Fica chateado, fica pistola. Aí fica naquele meio termo que eu já falei 300 vezes. Vai se condenar. Fica lá em autocondenação. Permite a Satanás de novo jogar pra você uma pilha de autocondenação. Vai resolver pra caramba. Fica pistola com você. Aí você, nossa, por que eu tomei o remédio? Porque eu sou um traste mesmo, porque eu sou um tolo mesmo, porque eu sou um idiota mesmo, porque eu não presto mesmo, porque se eu fosse esperto eu não fazia isso. Enquanto isso está ele botando outro copo de água em cima da mesa.
Aí você, depois de ter falado pra caramba, deu sede, né? Vai lá e toma mais um. Pronto. Sucesso. Vai resolver que é uma beleza. Daí tá você babando de novo e ele cortando outra perna. Você tá com as mesas sem perna já e continua reclamando. Ora culpa o cara que te sacode, ora se culpa e não dá um pedala no cara que tá cortando a sua mesa fora. Queridos, 6 meses já foram. Quase 7. Vocês já sabem onde é que vocês têm que ficar? Vocês já sabem onde é que vocês têm que estar? Como pessoas. Vocês já têm o caráter de Elohim em vocês? Como santidade específica e não geral? Como a sua vida precisa ser santa? Como é que está o seu caráter? Você ainda está ouvindo repreensão como se fosse uma reclamação no pé da tua orelha? Você ainda está ouvindo ali que o fulano, ciclano, só vê defeito em mim. Tudo eu nessa casa, pai, tudo eu. Mas cara, foi você que quebrou, é você mesmo. Tudo eu nessa casa, só eu que tomo chinelada, só eu que tenho que escutar essas coisas. Não é real, gente. E a gente precisa acordar. A soberba faz a gente achar que Deus sabe menos que a gente. Então se o cara tá vindo te repreender, não é porque você merece, é porque ele tá pistola com você. Se você tá tomando uma correção, você não enxerga o melhor de mim. Cara, não. Não é isso. Não sejamos mais imaturos. Nosso ano está pelo final da metade. A gente tem aí o quê? 5 meses? 6 meses? Prestem atenção. Não percam as pernas das vossas mesas. Não ouçam repreensão da maneira errada. Aquilo ali é um aspecto de amor pela sua vida. Estão te sacudindo para você acordar. Porque tu sozinho, criatura, não está acordando. Se alguém precisa te berrar no ouvido, é porque não está acordando. Por quê? Porque os anjos, eles são irrepreensíveis. Não precisa chamar a atenção. Porque eles não erram? Não. Porque quando eles erram, eles percebem que estão errando e vão lá se corrigir. Enquanto você está errando sem perceber, você precisa ser sacudido para acordar. E é isso que está acontecendo. Repreensão é motivo de amor. Para acordar você. Para salvar você. Para te colocar no prumo da justiça. Vão até ela. Belezinha? Encerramos.